Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje a gente vai ver o embate entre Jesus e os saduceus, que está no capítulo 12, dos versículos 18 ao 27. Lá está escrito assim: Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, o irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar a descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quanto ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Meus irmãos, nesse embate aqui então, antes da gente começar a discutir um pouco, os saduceus, esse grupo que tinha aqui, é um grupo que Jesus só teve esse embate aqui em Jerusalém, que era um grupo que ficava restrito ali a Jerusalém, era um grupo formado principalmente por sacerdotes. O sumo sacerdote normalmente era saduceu, é uma seita que floresceu ali um pouquinho na época em que Jesus nasceu, até no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos vieram e destruíram o templo, que era o lugar principal deles. E eles estavam furiosos com Jesus, porque Jesus estava destruindo toda a operação do templo ali, como nós vimos ali. Não permitia que se fizesse negócios, ele virou a mesa dos cambistas, não permitia que se vendia e comprava, e estava destruindo toda aquela operação lucrativa, e os sacerdotes eram os principais por trás disso. Eles eram a elite daquela época, os sumos sacerdotes e os sacerdotes, que eram os que lucravam com tudo aquilo lá. E eles sempre estavam em embate com os fariseus, sempre estavam em embate, eles nunca concordaram em nada a não ser com esse ponto aqui, de tentar pegar Jesus em algum ponto para destruí-lo. Porque Jesus Cristo veio como tropeço para os fariseus, para os herodianos, para os saduceus, para todos os que não são filhos de Deus. E os saduceus também, eles não criam na ressurreição, como foi falado aqui, que é o ponto que eles tentam fazer Jesus de bobo. Eles criam um caso aqui absurdo, com o objetivo de tentar fazer Jesus parecer um tolo e descreditar ele, o seu ensino, a pessoa de Cristo. E eles não criam também nas coisas espirituais, eles não criam em anjos, como Jesus falou aqui, ele citou anjos também, eles não criam em nada espiritual, eles eram basicamente naturalistas, por assim dizer. E também não criam ressurreição no sentido que uma vez que acabou, uma vez que o corpo morreu, a alma também desaparece. E eles não aceitavam nada que não fosse exatamente a Torá, os 5, o Pentateuco, os 5 livros deixados por Moisés. E eles eram, no geral, liberais, eles aceitavam e entravam em acordo com os romanos, mas no sentido da lei, na aplicação da lei dos 5 livros, eles eram extremamente cruéis. Joséfo, que é o historiador da época, que presenciou a destruição do templo também, ele citava e falava que os saduceus eram extremamente cruéis na aplicação especialmente de penas capitais. Eles levavam a literalidade a questão de olho por olho e dente por dente. Então isso aqui são essas pessoas que estão aqui criticando a Jesus Cristo. Eles se consideravam os defensores da pura religião. Apesar de tudo isso, eles criam que eles tinham a religião correta, eles que estavam limitados ali à Torá e nada mais aquilo era a palavra de Deus. E Jesus Cristo então começa a responder a eles aqui de uma forma bem direta ao ponto: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. E que poder é esse? Poder que está lá no início, nas primeiros 2 capítulos de Gênesis. Deus mostra o seu poder criativo, ele que criou tudo a partir do nada, e criou o homem e a mulher a partir do nada. E criou a terra, criou o pó, criou o homem, criou a mulher e todas as coisas que existem
do nada, a partir do seu poder, Deus criou todas as coisas. Tudo passou a existir. E Jesus Cristo repreende eles aqui por não conhecer nem o poder de Deus, que é capaz não somente de criar do nada o corpo, mas também de ressuscitar, como também de não conhecer as Escrituras. Jesus fala então, quanto ressuscitarem, porque haverá ressurreição dos mortos, quanto ressuscitarem, não casarão nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. E o que Cristo está falando aqui principalmente é que as coisas serão diferentes, não são como agora, é o que Paulo fala lá. 1 Coríntios 15, que nós conhecemos muito bem sobre a ressurreição do corpo, Paulo começa assim no versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? Bem essa questão dos saduceus. Ele fala, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo quer dizer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma carne é dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra é a dos terrestres. Então será diferente. Tudo que vocês entendem aqui, como o casamento, toda essa questão, as leis do levirato aqui, tudo isso aqui vai deixar de ser, não terá mais propósito nenhum. Então serão diferentes. Jesus continua. Quanto à ressurreição dos mortos, então ele já afirmou que, inclusive, a questão dos anjos, que eles não criam, Ele falou, quando a ressurreição dos mortos não tem deslido no livro de Moisés, ele cutuca diretamente assim na carne dos saduceus. Não tem deslido no livro de Moisés, que é o único livro que vocês aceitam, que os fariseus... É dito que os fariseus não conseguiam provar a ressurreição dos mortos para os saduceus, porque eles não aceitavam nada que não fosse o Pentateuco. Cristo, então... A respeito desse livro que vocês aceitam, que tem como palavra de Deus, que está o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, eu não sou o Deus, eu não fui o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos. Quando ele fala que eu sou o Deus de Abraão, quer dizer que Abraão ainda tem como Deus o Yahvé, o Deus verdadeiro, o único Deus. Ou seja, Abraão ainda é vivo perante Deus, ainda existe, ele não cessou de existir. E ele termina então, laborais em grande erro. E o ponto que eu quero meditar com vocês aqui, que já é bastante óbvio, é a questão da ignorância. Na nossa ignorância não provém o nosso erro, a nossa ignorância, muitas vezes nas coisas relativas a Deus, as doutrinas que Deus revelou para nós através das Sagradas Escrituras, porque nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus, nós não sabemos quem Ele é intelectualmente, nem sabemos quem Ele é no nosso ser, nós não temos a experiência com Deus, de ter uma vida com Deus, em comunhão com Deus, por isso muitas vezes laboramos em grande erro, porque nós somos ignorantes, apesar de toda a palavra de Deus estar aqui facilmente à nossa disposição, mais diversos livros, diversos sermões, diversas fontes que nós podemos procurar, fontes boas que podem nos ajudar a compreender o que Deus quer dizer em toda a sua Escritura. Nós muitas vezes não buscamos, ignoramos e queremos ficar na nossa ignorância porque nos é conveniente, por nossa preguiça. E isso nos leva a grande erro. Cristo aqui repreende duramente os saduceus quanto a isso. E certamente tudo de nós será cobrado também na ressurreição dos mortos. A nossa preguiça, tudo que nós fizemos de errado, será cobrado. Graças a Deus que a salvação é pela justiça de Deus. Mas seremos cobrados de toda a palavra que sai da nossa boca, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós sentimos e de tudo que deixamos de fazer, como estudar a palavra de Deus. E muitas doutrinas que são tão preciosas para nós, que quando a gente compreende, realmente nos traz grande paz e grande regozijo em Deus, nós muitas vezes não aceitamos porque nos parece absurdo. Quantas vezes nós pensamos que a eleição é algo absurdo, como que pode Deus eleger algum e não outro? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse que cria o inferno e manda pessoas para o inferno? Por mais que isso esteja escrito em toda a sua palavra, nós preferimos crer num Deus inventado por nós do que
conhecer o que foi revelado pelo verdadeiro Deus. Então que possamos abandonar esse grande erro, não ficar laborando nesse grande erro, mas buscar o Deus das Escrituras, o Deus que nos diz que a vida eterna é conhecê-lo. Que possamos começar a conhecer esse Deus aqui e agora, estudando com todo o nosso esforço a sua palavra, a sua revelação a nós, a sua revelação especial a nós, que revela o caráter de Deus e toda a sua majestade, todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia para com o seu povo. Então que busquemos a Ele de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Amém?